Eram exatamente 6h15 da manhã quando Maria das Dores chegou ao Hospital São Vicente para mais um dia de trabalho. Aos 45 anos, ela conhecia cada corredor, cada porta e cada segredo daquele lugar como ninguém. Filha de imigrantes italianos, Maria carregava no peito não apenas o peso da responsabilidade de sustentar 3 filhos sozinha, mas também um coração que pulsava italiano sempre que as emoções tomavam conta. Naquela terça-feira, algo estava diferente no ar. Talvez fosse a névoa densa que cobria a cidade, ou talvez fosse aquela sensação estranha que sua avó italiana sempre dizia que as mulheres da família tinham. O dom de pressentir quando algo importante estava prestes a acontecer. Maria empurrou seu carrinho de roupas sujas pelo corredor da pediatria quando ouviu uma conversa abafada vinda de uma das salas administrativas. Era a voz do Dr. Roberto Silva, diretor do hospital, e ela parecia tensa, muito tensa. Não podemos permitir que isso vaze para a imprensa, dizia o doutor. Se descobrirem o que aconteceu com os medicamentos, o hospital inteiro vai à falência. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que medicamentos? Que segredo estava sendo escondido nos corredores que ela limpava todos os dias há 20 anos? Mas antes que pudesse processar completamente o que havia escutado, um grito ecoou pelos corredores. Um grito de criança. Um grito de terror puro que gelou o sangue de Maria das Dores. Você já teve aquele pressentimento de que algo terrível estava prestes a acontecer? Continue assistindo, porque o que Maria descobriu naquele momento mudaria não apenas sua vida, mas o destino de uma criança inocente. O grito havia vindo do subsolo do hospital, uma área restrita onde ficavam os equipamentos de manutenção e onde apenas funcionários autorizados tinham acesso. Maria conhecia bem aquele lugar. Era lá que ela buscava os produtos de limpeza especiais e onde guardava alguns de seus pertences pessoais. Sem hesitar, Maria abandonou seu carrinho e correu em direção ao elevador de serviço. Suas mãos tremiam enquanto pressionava o botão do subsolo. Durante a descida, que pareceu durar uma eternidade, ela não conseguia tirar da cabeça as palavras que havia escutado do Dr. Roberto. Medicamentos e não pode vazar para a imprensa. As portas do elevador se abriram com um ruído metálico, revelando o subsolo mal iluminado. Maria avançou pelos corredores estreitos, seguindo o som de soluços abafados. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que toda a cidade podia ouvir. Foi então que ela viu Gabriel, um menino de apenas 8 anos que ela conhecia da pediatria, estava encurralado em um canto, tremendo de medo. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e em suas pequenas mãos ele segurava algo que fez o sangue de Maria congelar. Uma seringa. Não era qualquer seringa. Maria reconheceu imediatamente. Era uma das seringas especiais, marcada com um código vermelho que ela havia visto sendo transportada discretamente pelo hospital nas últimas semanas. Seringas que vinham acompanhadas de olhares nervosos e conversas sussurradas. Gabriel! Maria se aproximou cuidadosamente falando em português, sua voz carregada de preocupação maternal. Bambino, o que você está fazendo aqui embaixo? Como conseguiu essa seringa? O menino levantou os olhos e Maria viu neles um terror que nenhuma criança deveria sentir. Tia Maria, Gabriel soluçou. Eu ouvi o homem dizendo que essas seringas fazem as crianças dormirem para sempre. Eu peguei uma porque eu não quero que façam isso com meu amiguinho Lucas. Ele está muito doente lá em cima. O que Gabriel havia descoberto? Que segredo sombrio estava escondido naquelas seringas marcadas com código vermelho? A verdade era mais chocante do que Maria poderia imaginar. Maria sentiu suas pernas fraquejarem. 20 anos trabalhando naquele hospital, 20 anos de confiança cega na instituição que ela considerava sua segunda casa. E agora tudo fazia sentido de uma forma aterrorizante. As seringas com código vermelho.
as conversas sussurradas. Atenção na voz do Dr. Roberto. Os medicamentos que não podiam vazar para a imprensa. Gabriel. Maria se ajoelhou na frente do menino, suas mãos segurando delicadamente os ombros trêmulos da criança. Você precisa me contar tudo. Que homem disse isso? Onde você estava quando ouviu? Entre soluços, Gabriel começou a revelar uma verdade que partiria o coração de qualquer pessoa. Na noite anterior, ele havia se escondido embaixo da cama de seu amigo Lucas, na pediatria, quando viu 2 homens entrarem no quarto. Um deles era Anderson, o técnico de manutenção, e o outro era alguém que Gabriel não conhecia, um homem de terno que falava baixo e parecia muito nervoso. Eles falaram que o hospital estava com muitas dívidas. Gabriel continuou, sua voz pequena ecoando no subsolo frio. E que algumas crianças que estavam gastando muito dinheiro do hospital, elas precisavam descansar para sempre para não dar mais prejuízo. Maria sentiu uma onda de náusea tomar conta de seu corpo. Seus ancestrais italianos haviam fugido da guerra, da injustiça, da crueldade humana, e agora ela estava face a face com uma maldade que superava qualquer coisa que sua família havia enfrentado. Mas foi nesse momento, quando a revolta e o desespero tomaram conta de sua alma, que algo despertou dentro de Maria das Dores. Algo ancestral, algo que vinha das montanhas da Sicília, do sangue dos seus antepassados que nunca se curvaram diante da injustiça. Madonna mia! Ela gritou, sua voz ecoando pelo subsolo com uma força que ela não sabia que possuía. Queste bastardi! Como ousam fazer isso com Bambini inocente? Gabriel olhou assustado para Maria, que agora falava em italiano puro, suas palavras saindo como uma tempestade de indignação e determinação. Maria havia descoberto um esquema que chocaria o mundo inteiro. Mas será que ela conseguiria salvar Gabriel e todas as outras crianças antes que fosse tarde demais? Maria das Dores sentiu algo que não sentia há anos. A coragem feroz de suas ancestrais italianas correndo em suas veias. Sua bisavó havia enfrentado soldados nazistas para proteger crianças judias durante a Segunda Guerra Mundial. Sua avó havia desafiado a máfia siciliana para defender sua família. E agora era a vez de Maria lutar. Gabriel, ascolta bene, ela disse alternando entre português e italiano, sua emoção tornando impossível manter apenas uma língua. Você foi muito corajoso ao descobrir isso, Bambino. Muito corajoso. Mas agora precisamos ser ainda mais corajosos. Maria pegou a seringa das mãos de Gabriel com cuidado extremo, envolvendo-a em seu avental. Aquilo seria a prova que eles precisavam. Mas primeiro, elas tinham que sair daquele subsolo e chegar até alguém que pudesse ajudar. Foi quando ouviram passos ecoando pelo corredor. Passos pesados, determinados. Passos de alguém que estava procurando por alguma coisa. Ou por alguém. Merda! Murmurou uma voz masculina no corredor. Era Anderson, o técnico de manutenção. O moleque sumiu com a seringa. Se o chefe descobrir que ele ouviu nossa conversa, Maria sentiu seu coração disparar. Eles estavam sendo caçados. Gabriel havia se tornado uma testemunha inconveniente e ela agora também estava em perigo por estar com ele. Com a agilidade de uma mulher que havia aprendido a ser forte nas adversidades da vida, Maria pegou Gabriel no colo e começou a se mover silenciosamente pelos corredores do subsolo, procurando uma saída alternativa. Ela conhecia aquele hospital melhor que qualquer pessoa. Cada conduto de ventilação, cada escada de emergência, cada porta de manutenção. Tia Maria, Gabriel sussurrou em seu ouvido. Eu estou com medo. Lo so, Bambino. Maria respondeu, sua voz agora uma mistura de ternura maternal e determinação italiana. Anch'io ho paura. Mas sabe o que minha nona sempre me dizia? Quando temos medo é quando precisamos ser mais corajosos. E hoje, meu pequeno Gabriel, nós vamos ser os mais corajosos do mundo inteiro. Os passos de Anderson estavam ficando mais próximos. Maria podia ouvir sua voz agora.
falando no telefone. Sim, senhor. O menino ouviu tudo. Não, senhor. Não conseguimos encontrá-lo ainda. Entendo, senhor. Faremos o que for necessário. Maria e Gabriel estavam sendo caçados como animais. Mas a lavadeira italiana não sabia que o pior ainda estava por vir e que em poucos minutos ela teria que tomar a decisão mais difícil de sua vida. Maria conseguiu chegar ao elevador de emergência com Gabriel, mas quando pressionou o botão, nada aconteceu. Anderson havia cortado a energia dos elevadores. Eles estavam presos no subsolo como ratos em uma armadilha. Pensa, Maria, pensa! Ela sussurrou para si mesma em italiano. Cosa farebbero i tuoi antenati? Foi então que ela se lembrou. A escada de emergência que levava diretamente ao andar da administração. Era uma rota que poucos conheciam, construída nos anos 1960, quando o hospital foi reformado. Maria havia descoberto aquela escada por acaso, anos atrás, quando procurava por um vazamento de água. Com Gabriel ainda em seus braços, ela subiu os degraus de 2 em 2, sua respiração pesada ecoando no espaço apertado. A adrenalina corria em suas veias como fogo líquido. Quando finalmente chegaram ao andar administrativo, Maria parou para recuperar o fôlego e pensar em um plano. Ela precisava de alguém em quem confiar, alguém que tivesse poder para parar aquela loucura. Seus pensamentos foram imediatamente para a enfermeira Carla Santos, chefe da pediatria. Carla era mãe, como ela. Carla entenderia. Maria encontrou Carla na sala de medicamentos, conferindo os estoques do turno da manhã. Quando viu Maria surgir com Gabriel em seus braços, ambos visivelmente abalados, Carla imediatamente fechou a porta atrás deles. Maria, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Por que vocês estão assim? Carla, Maria começou, sua voz tremendo de emoção. Você precisa me ouvir como se a vida de todas as crianças deste hospital dependesse disso, porque, Madonna Mia, porque realmente depende. Maria tirou a seringa de seu avental e a colocou sobre a mesa. Carla olhou para o objeto com confusão inicial, mas quando viu o código vermelho, sua expressão mudou completamente. Onde você conseguiu isso, Maria? Gabriel a pegou no subsolo. Ele ouviu Anderson e outro homem conversando sobre fazer crianças descansarem para sempre, para diminuir os gastos do hospital. Carla ficou pálida. Suas mãos tremeram quando ela pegou a seringa para examiná-la mais de perto. Dio mio, Maria continuou, agora falando parcialmente em italiano novamente. Carla, que esta seringa, o que tem dentro dela? Que medicamento é esse com código vermelho? Carla olhou para Maria, depois para Gabriel, depois novamente para a seringa. Quando finalmente falou, sua voz era um sussurro carregado de horror. Maria, isso não é um medicamento, é cloreto de potássio puro, em alta dosagem. É o que usamos para... Ela não conseguiu terminar a frase. Não precisava. Maria entendeu imediatamente. Suas pernas fraquejaram e ela teve que se apoiar na parede. Para parar o coração, Maria completou, sua voz saindo como um lamento. Madonna Santíssima, eles estão matando crianças. A verdade havia sido revelada, mas o perigo estava longe de terminar, porque naquele exato momento, do outro lado da porta, alguém havia ouvido toda a conversa. A porta da sala de medicamentos se abriu lentamente e Dr. Roberto Silva entrou, seu rosto uma máscara de frieza calculada. Atrás dele vinha Anderson e mais 2 homens que Maria nunca havia visto, homens de terno que emanavam uma autoridade sinistra. Enfermeira Carla, Dr. Roberto disse com uma calma assustadora. Creio que a senhora ouviu uma conversa que não deveria ter ouvido. Carla instintivamente se colocou na frente de Maria e Gabriel, seus instintos maternais superando qualquer medo que pudesse estar sentindo. Doutor Roberto, ela disse, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. O senhor pode me explicar o que significa isso? Ela levantou a seringa com código vermelho. Significa...
um dos homens de terno respondeu, que vocês três sabem de coisas que podem destruir não apenas este hospital, mas toda a rede de hospitais da região. E pessoas que sabem demais, bem, às vezes precisam de cuidados especiais. Foi nesse momento que algo explodiu dentro do peito de Maria das Dores. Toda a injustiça que ela havia enfrentado na vida, toda a luta para criar seus filhos sozinha, todos os anos de trabalho honesto naquele hospital que agora revelava sua face mais sombria. Tudo isso se transformou em uma força ancestral que vinha direto das montanhas da Sicília. "Basta!" Maria gritou, sua voz ecoando pelas paredes com uma potência que surpreendeu a todos na sala. "Basta com esta folia!" Ela se levantou, colocando Gabriel atrás de si, e encarou os homens com uma coragem que ela não sabia possuir. "Voi siete dei mostre que uccidono bambini innocenti per soldi." As palavras saíam em italiano puro, carregadas de uma emoção que transcendia qualquer barreira linguística. "La mia famiglia ha combattuto contro nazisti, contro la mafia, contro ogni tipo di male che questo mondo possa offrire. E oggi qui, in questo momento, io combatto contro voi." Dr. Roberto deu passo à frente, mas Maria não recuou nem milímetro. "Você acha que pode nos intimidar com seus gritos, Maria?" ele disse com desdém. "Você é apenas uma lavadeira, uma imigrante italiana que deveria ficar quieta e fazer seu trabalho." "Silêncio!" Maria rugiu, e sua voz carregou tal autoridade que até mesmo os homens de terno recuaram. "Io sono la figlia di persone che hanno dato la vita per proteggere i bambini. E hoje, neste hospital, nessuna criança vai morrer enquanto eu estiver viva." Carla olhava admirada para Maria, que havia se transformado diante de seus olhos de uma funcionária humilde em uma força da natureza. Gabriel, atrás dela, se sentia protegido como nunca havia se sentido na vida. Mas foi então que Dr. Roberto fez um sinal para Anderson, que sacou algo de sua jaqueta. Uma seringa com código vermelho. Maria havia encontrado sua coragem, mas será que isso seria suficiente para enfrentar homens dispostos a matar para manter seus segredos? O que aconteceu a seguir chocou não apenas aquela sala, mas todo o hospital. Anderson avançou com a seringa em direção a Maria, mas ela fez algo que ninguém esperava. Em vez de recuar, ela gritou com uma força que parecia vir das próprias entranhas da terra. "Aiuto, aiuto, stanno uccidendo i bambini, tutti venite qui, subito!" Seu grito ecoou por todos os corredores do hospital. Era um grito primitivo, um grito de mãe defendendo seus filhotes, um grito que carregava séculos de luta italiana contra a opressão. E então, algo mágico aconteceu. Portas começaram a se abrir por todo o hospital. Seu João, o porteiro noturno que conhecia Maria há anos, foi o primeiro a chegar correndo. Depois veio a doutora Patrícia Oliveira, que estava fazendo seu plantão na pediatria. Então, vieram enfermeiras, outros médicos, funcionários da limpeza, seguranças. Todos queriam entender o que estava acontecendo, porque Maria, a Maria das Dores que eles conheciam como uma mulher tranquila e trabalhadora, estava gritando em italiano como se sua vida dependesse disso. "Que esta gente", Maria disse, apontando para Dr. Roberto e seus comparsas, alternando entre italiano e português em sua emoção. "Questi criminali stanno uccidendo bambini." Eles estão matando crianças com seringas de cloreto de potássio para economizar dinheiro do hospital. Carla levantou a seringa com código vermelho para que todos pudessem ver. "É verdade", ela disse, sua voz carregada de emoção. "Esta seringa contém cloreto de potássio puro. Eles estavam planejando usar isso em crianças que consideravam muito caras para o hospital manter vivas." Um silêncio mortal tomou conta do corredor. Depois, um murmúrio de horror e indignação começou a crescer entre os funcionários. Dr. Roberto tentou falar, tentou explicar, tentou minimizar,
mas suas palavras se perderam no oceano de vozes indignadas que começaram a se erguer. Anderson e os homens de terno tentaram sair discretamente, mas seu João e outros funcionários bloquearam a saída. "Ninguém sai daqui até a polícia chegar", seu João declarou com uma firmeza que Maria nunca havia visto no velho porteiro. Doutora Patrícia pegou seu celular e ligou para as autoridades, enquanto outras enfermeiras começaram imediatamente a verificar todas as crianças da pediatria, para ter certeza de que nenhuma havia sido vítima do esquema diabólico. Maria se ajoelhou e abraçou Gabriel, que finalmente parou de tremer. "Grazi, bambino", ela sussurrou em seu ouvido. "Você salvou a vida de muitas crianças hoje. Você é um herói, um verdadeiro herói." Carla se aproximou e colocou a mão no ombro de Maria. "Maria, o que você fez hoje, sua coragem, sua determinação, você salvou este hospital, você salvou essas crianças." Maria olhou ao redor, vendo dezenas de rostos de colegas que agora a olhavam com respeito e admiração. Ela pensou em sua bisavó, que havia enfrentado nazistas. Pensou em sua avó, que havia desafiado a máfia. Pensou em todas as mulheres de sua família que haviam lutado contra a injustiça. "Non ho fatto niente di speciale", ela disse suavemente. "Apenas fiz o que qualquer mãe, qualquer pessoa com coração faria. Protegi uma criança inocente." Quando a polícia chegou, 43 minutos depois, eles encontraram uma cena que ficaria marcada para sempre na história do Hospital São Vicente. Dr. Roberto Silva e seus comparsas foram presos em flagrante. As investigações que se seguiram revelaram um esquema que ia muito além daquele hospital, uma rede de corrupção que envolvia hospitais de 3 estados. Gabriel se tornou uma testemunha protegida, mas também se tornou um símbolo de coragem para crianças do mundo inteiro. Carla foi promovida a diretora do hospital quando a instituição foi completamente reformulada. E Maria das Dores? Maria continuou sendo lavadeira, porque ela amava seu trabalho. Mas agora, quando caminhava pelos corredores do hospital, ela o fazia com a certeza de que havia honrado o sangue italiano que corria em suas veias. Ela havia provado que não importa qual seja sua profissão, não importa de onde você veio. Quando se trata de proteger os inocentes, qualquer pessoa pode ser um herói. 6 meses depois, quando Gabriel voltou ao hospital para uma consulta de rotina, ele correu pelos corredores procurando por Tia Maria. Quando a encontrou, ele a abraçou forte e sussurrou em seu ouvido: "Tia Maria, quando eu crescer, quero ser corajoso como você." Maria sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria. "Tu já sei corajoso, meu bambino. Você já é corajoso." Antes de sair deste vídeo, eu preciso te contar algo muito importante. Se esta história tocou seu coração tanto quanto tocou o meu enquanto eu a contava, você precisa se inscrever no canal Histórias Espetaculares agora mesmo. Aperte aquele botão vermelho de inscrever-se, porque histórias como essa chegam até você toda semana. E eu garanto que cada uma vai mexer com suas emoções de uma forma única. E não para por aí. Dê seu like neste vídeo para que o YouTube entenda que histórias reais e emocionantes como esta merecem ser vistas por mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, com sua família, nas suas redes sociais, porque todo mundo merece conhecer a história da Maria das Dores e do pequeno Gabriel. Mas eu tenho uma pergunta que está queimando na minha mente. E eu preciso saber sua opinião nos comentários. Se você fosse a Maria das Dores naquela situação, você teria tido a mesma coragem para enfrentar aqueles homens perigosos e salvar as crianças? O que você faria se descobrisse um esquema assim no seu local de trabalho? Conta para mim nos comentários. Eu leio todos e sua opinião é muito importante para mim. E se você quer mais histórias que vão mexer com sua alma, clique no vídeo que
Está aparecendo na sua tela agora mesmo. É sobre uma professora que descobriu um segredo que mudou a vida de uma cidade inteira. Até a próxima história impressionante.